vida modelada pelo Evangelho. Como nos relacionamos com a vida. Porque aqui estabelece um princípio. O Evangelho norteando as nossas ações. O Evangelho norteando as nossas reações. O Evangelho norteando as nossas vontades, os nossos desejos. O Evangelho norteando a nossa vida. Toda a nossa vida. Olha lá o Julião, é lindo, né? Além de fazer churrasco. Amém. Se eu precisar, eu sento então, Julião. Obrigado. Se doer muito as costas, Deus te abençoe. A maneira como vivemos. A maneira como, naquele exame na faculdade, precisando passar, e já pecou antes, porque o pecado acontece antes. O pecado de não estudar. Daí chega na prova, o que acontece? Fala para os parceiros, deu ruim, não estudei. Preciso do quê? De uma cola. Cola. E vou contar para vocês, sabe o que o evangélico faz? Ainda, pastor? Sabe o que ele faz? Graças a Deus, Jesus. Pintou a salvação, o céu se abriu, oh glória. E se for de origem pentecostal, rola até uma língua estranha ali na hora. A forma como interagimos, aquele negócio excelente, excelente para você e péssimo para o outro. Então, vida moldada pelo Evangelho, seríssimo, pensem nisso. Hoje o nosso desafio é, olhe no retrovisor, mas siga em frente. Vamos ver o texto, daí eu comento um pouquinho. Lucas 24, 13 a 33, na versão Almeida, revista e atualizada. Confesso que bateu um saudosismo no coração do presbítero. É a versão da minha mocidade, é a versão do meu coração, é a versão da minha memória. Quando eu oro a palavra de Deus nas minhas devoções, é a Almeida, revista e atualizada. Briguei com muito tempo com a nova versão internacional, porque eu acho uma versão mais moderna, mais fácil de ser lida, mas hoje eu estou meio saudosista, não reparem. Vamos ler? Eu vou ler aí para os irmãos prestem toda atenção. Afinal de contas, é o texto sagrado, o Evangelho do Senhor, numa das passagens mais ricas, mais belas, mais cheias de significado, de simbolismo, de conteúdo, de lição para as nossas vidas. Naquele mesmo dia, num domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Daí já vem a pergunta, que distância é essa, né? A riqueza do Almeida, 60 estádios, uns 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Não se esqueçam, na sexta-feira Jesus tinha sido crucificado, o sábado, eles estavam no domingo, conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, isto é, libertar.
Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na exposição da palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a nossa oração enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor que se chama pelo teu nome, que ama o Senhor, que é amado pelo Senhor. A nossa oração, Senhor, é que a nossa vida, a cada dia, se torne mais parecida com o Senhor Jesus. Que a nossa vida, a cada dia, seja mais impactada, moldada pelo Evangelho. Que a cada dia, Senhor, o nosso testemunho enquanto discípulos seja mais cristalino na direção de sermos reconhecidos como aqueles que são teus, como aqueles que foram lavados, remidos, salvos pelo sangue de Jesus. Que a nossa vida, enfim, Senhor, em nome de Jesus, seja realmente sal da terra e luz do mundo. Por isso, nessa noite, abre nossa mente, abre o nosso coração, para que juntos, como comunidade, possamos ser edificados pela Tua palavra, abençoados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, e cheios do Teu Espírito, possamos sair daqui com o desejo de compartilharmos esta palavra, este Evangelho. Por isso, Senhor, nos usa. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Eu nunca preguei esse texto, dizia Gustavo. E a gente que é presbítero pode fugir dos textos, né? Pastor não tem muita opção. Aliás, tem muitas vantagens ser presbítero, mas não é hora de propaganda, né? Mas eu nunca preguei esse texto. E olha que faz tempo que eu prego. Nesses dias eu me recordava, com 20 anos eu comecei a lecionar na igreja, com uns 22 mais ou menos, eu comecei a pregar, vamos dizer assim. E é engraçado o que me motivou a pregar, acho que eu nunca falei isso aqui na igreja, é que eu achava que eu, como jovem, tinha uma palavra para os jovens. E às vezes, naquela época, nós não tínhamos o privilégio que vocês têm, de ter um pastor moderno, um pastor legal, pastor a fazer propaganda agora, pastor contextualizado. Não, o Tássio aqui não tinha. Era aquele pastor que falava procela e vicissitude no púlpito. Vocês imaginaram um culto de mocidade, o cara falando procela e vicissitude? Depois vocês googlam aí e veem o que significa esses palavrão aí, tá? E eu pensava assim, eu sou jovem, eu entendo os mano, tamo junto, hashtag.
E foi isso que me motivou a pregar. Eu comecei a abrir a boca e a turma começou a me ouvir e me suportar. E estou hoje aqui falando, né? Mas eu nunca preguei sobre essa passagem. De certa forma, um respeito para um texto que eu considero do Evangelho de Lucas, o mais conhecido, claro, a parábola do filho pródigo, mas um texto tão rico como os discípulos no caminho de Emaús, nunca tive a ousadia de falar. Mas fiquei feliz quando pintou a oportunidade agora, acho que eu estou pegando aqui errado, de falar. Como estavam os discípulos após a morte de Cristo? Os discípulos no caminho de Emaús nos ajudam a responder isso. Num quadro geral, meus irmãos, essa passagem reflete algo que sempre aconteceu na história da humanidade. Uma tensão entre os caminhos de Deus e os caminhos dos homens. A vontade de Deus e a vontade dos homens. Isso começou lá no jardim. Não vou brincar com aquela piadinha das mulheres, não. Fiquem tranquilos, que Eva ficou enfadada no paraíso. Não vou falar isso, não vou. Mas começou lá. Não o projeto de Deus, não os caminhos de Deus, mas os caminhos do homem. Sempre uma tensão. Uma tensão. E os discípulos de Emaús nos ajudam a responder isso. Porque, de certa forma, vocês imaginem que eles tinham deixado tudo. Tudo. Os últimos 3 anos, dedicação integral a quê? A um projeto. Com uma percepção errada. Mas eles tinham se dedicado intensamente nos últimos 3 anos da sua vida. Qual era a ideia deles? Eles acreditavam que Jesus ia ser aquele que o quê? Que ia libertar o povo. E acabar aquele sofrimento, aquela dominação, aquela restrição de liberdade. Então, de certa forma, os sonhos deles se tornam o quê? Um pesadelo. Então, de certa forma, o texto reflete isso. Olha o sentimento deles. Eles estavam como? Entristecidos, atemorizados. Domingo passado, os discípulos com a porta trancada, perdidos, porque tudo aquilo que eles tinham depositado, a confiança, a esperança, tinha naufragado. Uns escondidos e outros em fuga. Olha o que o texto diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E eles pararam como? Entristecidos. A máxima desse momento é, os discípulos criam que a última notícia em Jerusalém era o quê? Era a vitória da morte. Jesus tinha morrido. Então isso reflete, meus irmãos, essa tensão entre a vontade de Deus, que nós vamos aqui, esperem Deus nos próximos 30 minutos, falar um pouco, e a vontade dos homens. Eles queriam um libertador político. Eles queriam um líder. Eles não entenderam a mensagem. Eles não entenderam. E de certa forma, isso se reflete na nossa vida. Como nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Isso reflete o quê? A nossa imaturidade. Ed Renekiewicz, quando expõe esse texto, eu vou usar algumas sacadas dele, ele fala que os discípulos começam caminhando no Deus da infância, no Deus da imaturidade. Eles vão caminhando na direção da maturidade. Tipo assim, sabe, é aquela criança que pede, eu quero, sabe, eu quero. E de certa forma reflete o que nós somos. A nossa imaturidade, a nossa incapacidade, ou melhor, a nossa tentativa de limitarmos Deus à nossa capacidade, ao nosso entendimento. E Deus é muito maior do que isso. O profeta Isaías afirma isso. Não os nossos caminhos,
mas os teus caminhos. Os teus caminhos. Então existe essa tensão. Então, para os discípulos, qual era a realidade? A vitória da morte. A vitória da morte. Então vamos lá. Entendendo esse pano de fundo, Jesus se revela aos seus discípulos no caminho. Vamos ao texto? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No caminho, nesse caminho da tristeza, porque os discípulos estão entristecidos, eles estão derrotados, eles estão fragilizados, eles estavam retornando, meus irmãos, para uma vida sem esperança. Imaginem que Jerusalém representava a esperança. Eles tinham depositado toda a esperança, vamos dizer assim, num projeto chamado Jerusalém. E tinha dado errado. Então o retorno deles significava um retorno para uma realidade de vida sem esperança. E é nesse contexto de uma realidade de vida sem esperança, neste caminhar desesperançoso, que Jesus aparece a eles. Que Jesus aparece a eles. Por isso, de certa maneira, os discípulos no caminho de Emaús é um convite para nós caminharmos juntos com eles. Caminharmos com Ele, porque quantas vezes, na realidade, nas nossas vidas, nós estamos trilhando esta estrada da desesperança. Quantas vezes nós achamos que não tem mais jeito? Quantas vezes não tem mais jeito? Quantas vezes você ouviu alguém dizendo de si mesmo, eu não tenho mais jeito? Quantas vezes? Então, é nesse contexto que Jesus se manifesta a eles. Não se revela ainda porque eles não conseguem perceber a presença de Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús estavam em fuga. A resposta deles diante da dor e da tristeza pela morte de Cristo foi o quê? O afastamento. A incapacidade de compreender os desígnios de Deus. A incapacidade de compreender os desígnios de Deus. E a resposta deles é uma resposta lugar comum. Não é uma resposta lugar comum? Qual é, geralmente, a nossa resposta? O afastamento. Então, a resposta dos discípulos no caminho de Emaús é uma resposta a lugar comum. Mas por isso que Jesus vai ao encontro deles. O Cristo ressurreto vai ao encontro deles, mas eles não conseguem reconhecê-lo. Olha o que diz o texto. Os seus olhos, porém, estavam como quê? Impedidos de reconhecer. E aí a gente pode viajar. Porque eles não eram tão próximos de Jesus, eles não eram do grupo mais restrito. E de certa forma a gente tem na nossa mente uma imagem pré-concebida das coisas. É igual as meninas, aqui uma digressão. As mulheres quando veem o Tom Cruise na falecida mãe, gostava muito do Tom Cruise. Minha mãe, qual é o filme que encantou o coração de mãezinha? Top Gun. Então a mamãe falava assim, nossa, mas que homem bonito, forte, grande, né? Eu imaginava assim, 1,90 m, 2 m, né?
É assim, quanto a altura do Tom Cruise? O Julião é o olhar do marido, aquele baixinho feio, que também é distorcido, é uma percepção distorcida da realidade. Oficialmente, Tom Cruise tem quanto? 1,70. Realmente ele tem 1,62, vamos dizer, com muita boa vontade, né? É igual eu que acompanho, gosto de jogar tênis, eu vejo aquele jogador, 65 quilos, e eu já vi alguns de perto, eu falo, viu, está bastante longe de 65, né? Uns 85, né? Jogador profissional é sempre assim. Mas então, agora você imagine se mamãe visse Tom Cruise na rua. Ela não ia enxergar, porque ela ia estar procurando ele aqui, e ele estava um pouco assim. Os discípulos tinham uma percepção distorcida de Cristo. E eles não conseguiam entender. Por mais que o Senhor falasse, por mais que o Senhor explicasse, eles tinham criado na mente deles um ideário. É igual esses dias, né? Todo pai passa por isso, infelizmente. Laena Tcheco, né? Cheia de tem a sinceridade e o mal que me acomete alguns dos irmãos aqui, inclusive Laena. Existe sinceridade e o sincericídio. Que o caso da Laena, um flerte com sincericídio. Ela olhou para mim assim, eu estava sem camisa, ela falou assim para mim, eu já pensei, já vem bomba, né? Aliás, fico pouco sem camisa, mas ela mirou eu assim, eu falei, Jesus, o que será que vem? Pai, faz tempo que eu percebi que você não é um super-homem. Eu falei, filha, infelizmente o papai é um homem limitado, mas pai é um homem limitado bem fora de forma, hein, velho? É um homem limitado bem fora de forma, hein, pai? Já teve tanquinho aí, hein, pai? Falei, faz tempo, mas agora em que máquina de lavar roupa, hein, velho? Então, às vezes, é o sincericídio, né? Mas então, a percepção deles, o ideário deles estava longe da realidade. Diz o texto de Isaías, que Jesus era um homem como? De aparência como? Não tinha nele o quê? É a história do Brad Pitt, assim vai, né? Do Brad Pitt não, do Tom Cruise. Aliás, é igual o Brad Pitt, vou falar de ator só para completar meu pensamento, né? Brad Pitt em Troia, né? Parecia um... Nossa, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Chega de digressão. Ao caminharmos com Cristo ressurreto, somos convidados a conhecer o quê? O verdadeiro Deus. E sermos transformados por Ele. Vamos ler juntos esse princípio, não, essa sacada? Vamos ler juntos? Ao caminharmos com o Cristo ressurreto, somos convidados a conhecer o Deus verdadeiro e sermos transformados por Ele. No caminho de Emaús, a gente aprende isso. A gente aprende a conhecer o Deus verdadeiro e ser transformado por Ele. E a nossa dificuldade é essa. Porque, de certa forma, a infância é um lugar da proteção, é o lugar do conforto. A gente não quer sair para a vida adulta, a gente quer ficar sempre como? Aliás, é uma outra digressão, hoje está terrível. Eu vejo esses meninos com 35, 40 anos, quem que cuida deles? 35, 40 anos, vivendo com quem? Não é uma crítica, meus irmãos, apenas um fato. Vivendo com mamãe, ai coisa linda, né? Meu Deus, mas o caminho de Emaús nos ensina isso. Ao caminharmos com o Cristo ressurreto, somos convidados a conhecer o Deus verdadeiro e sermos transformados por Ele. Transformados. O Deus da infância, não, caminhando para o Deus da maturidade. Então, Jesus se revelando no caminho. Jesus se revelando aonde, meus irmãos? Então, lhes disse Jesus, aquela palavra meiga, né? Honestos e tardos de coração, tolos, para crer
tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a explicar no Antigo Testamento a revelação desde Moisés, acerca daquilo que era o projeto de Deus, através de Cristo Jesus. João 5,39 nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. Outro texto. Então começou ele, Jesus tinha explicado para eles tudo certinho, viu, irmãos? Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse o quê? Morto. Ele explicou. E que depois de 3 dias o que acontecesse? Ressuscitasse. Mas eles não tinham entendido isso. Os discípulos de Jesus não baseiam sua fé na experiência, na filosofia, ou naquilo que lhes faz sentido. Eles vivem o quê? À luz da palavra revelada, a Bíblia. Aqui eu quero parar um pouquinho. Os discípulos, eles tinham aprendido o Antigo Testamento, eles sabiam sim. Eles tinham ouvido o ensino do Senhor Jesus. Mas eles não tinham o quê? Entendido. Eles tinham ouvido, mas não tinham o quê? Entendido. Um paralelo para nós hoje. Será que nós hoje, discípulos de Jesus, não temos baseado a nossa fé no quê? Na experiência. Conversava com o Gustavo sobre a questão da nossa dificuldade, / inadequação, / espanto, / um monte de coisa com relação ao quê? Ao sofrimento. Com relação ao sofrimento, como nós somos imaturos? Nós baseamos a nossa fé na experiência. Dia desses falava para o Gustavo assim, que a gente vai sempre ouvindo, né? E a gente vai pensando numa resposta boa, porque o papel da gente como presbítero é ensinar, aconselhar. Olha, mas aconteceu uma desgraça, uma injustiça, um absurdo. E eu pensei assim, a minha resposta daqui para frente: se a sua fé, se a sua confiança num Deus bondoso, num Deus amoroso, num Deus justo, é que se tudo der certo para você, você acredita, não acredite mais. Porque nesse exato momento tem uma pessoa honesta morrendo. Lá na faixa, os nossos irmãos na faixa de Gaza, ali está acontecendo o que com eles agora? Bomba. Então, tem coisa ruim acontecendo para gente boa. Estamos juntos aqui? Tem coisa ruim nesse momento acontecendo com gente boa. Ah, mas não é comigo, né? Os discípulos de Jesus não baseiam a sua fé na experiência. Não baseiam. Não baseiam. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei. Eu sei que um dia eu estarei na eternidade com meu Jesus. Eu sei. Nisso que eu creio. Que Cristo Jesus nasceu, viveu e morreu por mim. E um dia eu vou estar com Ele na eternidade. Isso eu sei. Mas nós não baseamos a nossa fé na experiência. Não. Não. Porque tem um justo sofrendo nesse exato momento. Tem uma mãe recebendo uma notícia terrível. Tem um pai recebendo uma notícia terrível. Tem um homem íntegro desempregado. Tem um missionário sendo martirizado.
Isso está acontecendo agora. Ok? E Deus continua sendo o quê? Temos aprendido isso nos pequenos grupos. Deus continua sendo o quê? Bondoso, misericordioso, amoroso. Não entendo. Não, nem eu. Não entendo. Não se baseia no quê? Na filosofia. Vocês lembram da afirmação do apóstolo Paulo? Os judeus pedem o quê? Experiência. Nós queremos experiência, nós queremos ver. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam o quê? Sabedoria, conhecimento. E qual é a resposta do evangelho a essas indagações? Vocês lembram? Mas nós pregamos o quê? A Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Ou naquilo que nos faz sentido. Não, eu não creio naquilo que faz sentido para mim. Muitas coisas não fazem sentido para mim. Quer ver uma coisa que não faz sentido para mim? Posso falar? Pode, né? Ele perguntou se é água, porque tem gente bebendo outra coisa em garrafinha de água, né? Fechou a brincadeira. A salvação, a Bíblia afirma que depende de quem? Quem vai ao nosso encontro? Quem nos encontra? Aqui, no caminho, quem vai ao nosso encontro? Quem se revela? Quem nos chama? Quem nos salva? Depende de quem? De Deus. Mas a Bíblia diz que o homem rejeita a salvação. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas não é para mim entender. É para mim fazer o quê? É para mim fazer o quê? Crer. Então, os discípulos de Jesus não baseiam sua fé na experiência, na filosofia, naquilo que lhes faz sentido. Eles vivem à luz da palavra revelada. Por isso que Jesus, no caminho, vai apresentando para eles o quê? As Escrituras. As Escrituras. Do Deus da infância para o Deus da maturidade, qual é o caminho que nós temos que percorrer? O caminho das Sagradas Escrituras. O caminho da Bíblia. E não se aprende por osmose. Não se aprende gugando. Só se aprende fazendo o quê? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação do quê? Todo dia. Pensem nisso. Terceiro. Então, no caminho, nas Escrituras e no partir do pão. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui, meus irmãos, nós temos o ápice da narrativa de Lucas, onde os discípulos reconhecem no momento da ceia que eles estavam com quem? Com Jesus. Para a gente entender, duas perguntinhas. Para a gente entender. Por que os olhos deles foram abertos? Estavam assim, não conheciam. Daí Jesus parte o pão, abençoa e eles reconhecem. Por que os olhos deles foram abertos? Por quê? Eles começaram aquela peregrinação com uma certeza. A vitória da morte. Eles começaram aquela peregrinação com uma imagem do Cristo crucificado. Eles não conseguiam ver que o Cristo ressurreto estava caminhando com eles. Gustavo pregou domingo passado, as portas estavam trancadas e o Senhor fazia o quê? Batia na porta, knock, knock, knock. Não, ele entrava. Perto da ressurreição, da plenitude, tudo fica o quê? As outras coisas que estão fora do lugar. Não era o Cristo ressurreto que estava fora do lugar, as outras coisas estavam fora do lugar. Então, por que eles entenderam? Porque eles estavam na sua mente com o Cristo crucificado. Ele estava o quê? Morto. Mas no partir do pão, eles se tornam participantes do corpo de Cristo.
eles se tornam participantes da comunidade dos discípulos com uma percepção correta. Eles conseguem então compreender o quê? O Cristo ressurreto. Outra perguntinha. Jesus se revela aos discípulos no partir do pão. Eu gosto muito dessa. Para onde Jesus foi ao desaparecer da presença deles? Onde foi? Aonde foi? O pastor falou para nós domingo passado. Para onde Jesus foi? Quando eles reconheceram o Cristo ressurreto. Para onde foi? Sumiu? Era um ghost? Para onde ele foi? O Cristo ressurreto estava dentro deles, no coração deles, dentro deles. Não precisava mais. Deus em nós, em nós. Então, quando eles abriram no momento da ceia, eles viram, daí eles entenderam, e Jesus estava onde? Onde Jesus está hoje? Em você? Dentro de nós, no nosso coração. Lindo demais, né? Começaram com um Cristo crucificado, morto. Pensando que a obra de Cristo, a ação do ministério daquele homem tremendo, era só para eles. Eu brinquei num dia, parecia presbiteriano, né? Acho que é só para nós, né, irmãos? Judeu e presbiteriano tem muita coisa em comum. Só para nós, Senhor. Não tinham entendido. Vocês lembram do chamado de Gênesis 12? Em ti, Abraão, serão benditas as famílias dos judeus, dos israelitas. Em ti serão benditas como? Todas as famílias. Aí. Com a ressurreição de Cristo, todas as famílias da terra. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. O caminho de Emaús começa deixando o projeto chamado Esperança, Jerusalém, e indo para o projeto chamado o quê? Desesperança. Resumindo, como bom votorantinense que eu sou, eles estavam sem eira e nem beira. Durante o caminho, Jesus se revela a eles. Durante o caminho, Jesus expõe as Escrituras para eles. E eles param, e no momento da ceia, eles entendem a ressurreição. Eles contemplam o Cristo ressurreto dentro do coração deles. E o que eles fazem? Não tem projeto sem esperança. Eu vou voltar para onde? Para a esperança. E Paulo. E a esperança, ela não se confunde. Por quê? Porque a esperança não se confunde? Porque o amor de Cristo foi derramado. Vamos lá? Mais uma sacada legal do Ed Renekiewicz. Os discípulos que experimentaram o Cristo ressurreto, acovardados, fugindo, com medo, não entendendo nada, se levantam com ousadia, fazem meia volta, esquecem de Emaús e seguem para Jerusalém, a fim de testemunhar o poder da ressurreição. Agora, eles não têm mais medo, já não temem ser perseguidos, porque serão. Já não temem a hostilidade de Roma, serão hostilizados. E muito menos a mortes. Muitos foram martirizados, porque Cristo vive neles. Por isso que é um convite, meus irmãos, para eu e você caminharmos com os discípulos de Emaús, começando com uma capacidade ilimitada de não entender nada, e terminando assim, voltando a Jerusalém, sem medo,
sem medo, cheios do quê? Cheios de Cristo. Cheios de Cristo. Partir do pão nos ensina isso. O que eu vou levar para casa hoje? Amanhã é dia 1º. Amanhã é dia 1º? Não. Terça é dia 1º. Eu falo para vocês que a gente curte um feriado. Para mim já era amanhã o feriado. Eu estava pensando, posso dormir até mais tarde hoje, tomar um suco de uva depois do culto. É suco de uva, né? É suco de uva depois do culto. O pastor falou sem álcool. Fico preocupado com esse comentário. Porque a religião da abstinência é o islamismo. Somos cristãos, não islâmicos. Desculpe corrigir o irmão assim em público. O princípio, todo mundo junto? Para a gente levar para casa, bem forte. O Jesus ressurreto transforma a nossa dor, tristeza, em esperança e alegria. One more time, mais uma vez, bem forte. O Jesus ressurreto transforma a nossa dor, tristeza, em esperança e alegria. E isso se dá no caminho, nas escrituras e no partir do pão. Sebastião, o sofrimento é tanto, a dificuldade é tanta, eu não entendo. Hashtag tamo junto, também não. Também não. Mas uma coisa eu entendo. O pastor, um tempo atrás, compartilhou com a gente uma mensagem tão linda. Não importa aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu sei ou não sei, ou aquilo que eu faço, o que os outros pensam de mim. Só uma coisa importa. Vocês lembram o que importa? O que importa? Eu sou um filho amado de Deus. Sem entender um monte de coisa. Mas eu sei que o Jesus ressurreto transforma a nossa dor, tristeza em esperança e alegria. Uma última para a gente levar. A ressurreição de Jesus garantiu nossa ressurreição e já trouxe ao nosso coração um pouco da vida futura. Estamos aqui e agora desfrutando um pouco o quê? Da ressurreição. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.